Olá pessoal, meu nome é Estevão Grossi, eu estou fazendo uma série sobre refrigeradores inverter e a aula passada, a aula 4, eu falei sobre ventiladores variáveis, tá bom? Você que está caindo de paraquedas aqui nesse assunto, vai lá do começo, vai da aula 1 e aí vem acompanhando, porque é muito importante você assistir todo esse conteúdo, você vai se tornar um fera nos inverter, tá bom? Então vem com a gente porque a gente tem um conteúdo agora exclusivo para essa aula, que nós vamos falar sobre side by side de um evaporador. Nós estamos falando sobre tipos de estruturas, qual as maneiras que os fabricantes fazem os seus refrigeradores, e isso é muito significativo para você descobrir os defeitos, para você se informar e entender os defeitos, isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora sobre geladeiras side by side com um evaporador. E aí você acompanhando com a gente, você vai ver que tem geladeiras com 2, tá? Com 3. Então vamos embora, porque a gente tem bastante conteúdo para falar. Então vamos colocar exemplo e dar nome aos bois aqui. Vamos colocar aqui de exemplo uma side Midea MDR S587. Essa geladeira, ela é uma side by side com um evaporador no freezer. E qual que é a estratégia do fabricante para fazer com que o outro compartimento do lado, que é o refrigerador, refrigere? Então nós vamos entender que apesar de ter uma geladeira com freezer de um lado e a geladeira do outro, que se chama side by side, porta a porta, nós vamos entender, ele tem 3 sensores, tá? Já adianto para vocês que esses sensores é de 2K, 1,9 alguma coisa a 25 graus, porém nós colocamos aí como 2K, tá bom? Colocando um sensor de 2K lá, ele funciona muito bem. Você não pode colocar compressor de 5K, sensor de 5K, que é o da Samsung ou da Electrolux antiga. Você não pode colocar lá sensor da Brastemp de 2.7K, porque vai atrapalhar todinha a geladeira. Você não pode colocar de 10K, tá bom? Então, você precisa colocar um sensor, caso for necessário trocar o sensor, ser um de 2K. O ventilador, como funciona? É um ventilador 12 volts, 3 fios. Se você quer entender como funciona ventiladores, nós estamos aqui já na aula passada, aula 4, falando bastante sobre isso. É importante que você acompanhe desde a nossa primeira aula lá e vem maratonando, tá bom? Não põe o burro na frente das carroças, que aí vai atrapalhar tudo, tá bom? Porque lá a gente dá embasamento e vai começando passo a passo com você. E os ventiladores 3 fios aqui, eles vão funcionar bem interessante, eles vão mandar oscilando os 12 volts e ter um sinal de feedback, fazendo com que a geladeira venha entender como que está a rotação desse ventilador. Se aquilo que ela está mandando de sinal está sendo correspondente daquilo que está voltando. Porque às vezes o ventilador está travado e aí o que acontece? A placa lê isso e ela desliga os 12 volts para não queimar. Ou mesmo dá um sinal de erro. Então é importante você entender, tá bom? E essa geladeira aqui, incrivelmente, ela trabalha com compressor on-off. Mas você não está falando de refrigerador inverter? Sim, aqui é um ventilador inverter com compressor on-off. Eu quero que você entenda que a gente dá uma bagunçada um pouco assim, tá falando de inverter, daqui a pouco fala de on-off. Por quê? Porque é tão importante você aprender a identificar, a ir lá atrás da geladeira. Se tiver tampa, você abre a tampa. Se não tiver, você já olha ali e identificar a etiqueta do compressor. Muita gente, eu vejo muita gente se perdendo nessa questão de não saber identificar um compressor. Você sabia que existe alguns tipos de compressores? Ó, vou te falar, compressor on-off, compressor linear, que é os compressores da LG. Nós temos compressor trifásico, tá bom? Que chamado-se de inverter, e nós temos alguns outros tipos de compressores aí, tá? E o que eu quero que você entenda? Que esses tipos de compressores, você precisa saber identificar. Eu vejo um montão de técnico aí, até nos grupos de estudo que nós temos, que não sabe identificar um compressor. E aí, no nosso curso, nós ensinamos você a identificar esses tipos de compressor. Por isso é muito importante estudar, tá bom? E os nossos cursos são, deixa eu fazer já o meu merchan aqui, os nossos cursos são curso de refrigeradores inverter, do início ao fim. Você vai aprender a identificar, a entender como que trabalha, como funciona, tudo isso que eu estou te falando aqui, é só uma pincelada, mas você vai aprender a fabricar a sua ferramenta, a testar o compressor inverter, testar placa. Você que já é um profissional da refrigeração, vai ser o pulo do gato para você aprender tudo isso, tá? Agora eu vou falar um pouquinho mais aqui, ó, sobre uma Electrolux que está saindo muito no mercado. Essa Electrolux, ela é uma Electrolux Frost Free. Qual é o tipo de geladeira dessa? Chamado de French Door. Por que French Door? Porque ou porta francesa. Porque ela abre assim, ó, a geladeira. A parte de cima é geladeira, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui, ó, é geladeira. A porta abre de um lado e abre do outro. E a porta de baixo é o freezer. Ela abre como uma porta normal. Então é considerado como geladeira French Door, tá bom?
essa geladeira não é flash door, eu vejo muita gente falando errado, flash door, é French door, tá bom? F-R-E-N-C-H D-O-O-R, French door, tá bom? Fala comigo, French door, beleza? Aqui é cultura também, língua portuguesa é muito importante. Porque quando a gente fica falando coisas erradas na frente do cliente, imagine você na frente de um engenheiro elétrico, seu cliente, só que ele não sabe arrumar geladeira. Você chega lá, fala amperagem. Não é amperagem, meu querido. Sabe como os engenheiros conhecem? Corrente. Só uma palhinha para você, tá bom? Tudo isso a gente fala no curso. E essa geladeira saiu a rodo, muita geladeira, uma geladeira com as portas, que saiu as primeiras portas bem fraquinha, sabe? Ela entortava sozinha. Mas qual é a estrutura dessa geladeira? Essa geladeira, ela tem um evaporador, ok? No freezer. Ela tem 2 ventiladores, um AC e um DC. Por isso é muito importante você saber testar esse tipo de ventilador. Ela não tem válvula de passo, mas ela tem um damper eletrônico. Você sabe testar um damper eletrônico? Você precisa aprender. E aí, um compressor inverter. Você sabe testar compressor inverter? Cara, essas geladeiras, elas precisam de técnicos especializados. Elas estão gritando, socorro, manda alguém especializado, porque eu não sei, esses técnicos vão acabar comigo. Olha, gente, tem muita geladeira que está sendo destruída por técnico. O cara chega lá com cabo. E quer testar um compressor inverter, tá? Então, muito importante você aprender a desbravar esse tipo de conteúdo. Você precisa aprender, põe na sua cabeça. Se eu pudesse, eu abria a cabeça dos técnicos assim e falava, aprende tecnologia inverter, porque não é o futuro, é o presente. Beleza? Gente, essa geladeira, ela é uma geladeira, assim, não vou dizer que é fácil nem difícil, mas ela tem as manhas, tá? E ela não aceita desaforo. E você precisa aprender, porque é uma geladeira altamente lucrativa. Uma geladeira dessa aqui está na faixa mais ou menos de uns 9 mil reais. E você pode cobrar pela troca de um compressor 3 mil. Você consegue fazer isso. Colocar um compressor de melhor qualidade. Tudo isso a gente ensina no nosso curso. Gente, tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa. Quem não aprendeu a trabalhar com essas geladeiras ainda, tá bom? Tô bravo não. Gente, eu tô apenas aqui, ó, tô cansado, já gravei um monte de aula. E a gente tá na 5ª aula da nossa série. Eu vou gravar mais algumas aulas aqui até quando der. Espero que vocês gostaram desse conteúdo, já tá muito grande, 10 minutos aqui pra mim. Eu vou cortar, fazer uns cortezinhos aqui, porque, né? Mas vem comigo pra aula 6, próxima aula. O que a gente vai falar na próxima aula? A gente vai falar de válvula de passo. Sabe o que é isso? Então vem comigo. Gostou desse conteúdo? O meu número de WhatsApp tá aqui. Aprende a tecnologia inverter comigo. Eu te mando o link. Te faço um descontinho lá pra você, tá bom? Fala que você viu eu falando isso no vídeo. Te faço um descontinho bem legal pra você lá. Beleza? Então vem com a gente. Você que gosta desse conteúdo, vem com a gente porque é só sucesso. Dinheiro tá aí, mas quem tem a arte é que vai ganhar. Beleza? As garopinhas tá tudo aí. Mas quem não sabe pescar, quem não tem a manha nem entra. Como diz aí o meme, né? Um grande abraço, Deus abençoe. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.